Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Glória a Deus. O Senhor, Deus, desde o princípio, na criação ali do jardim, ele fala para Adão que Adão iria dominar sobre tudo. Domine sobre tudo. Nós vemos essa palavra aqui, deves dominar. O ser humano deve ter o domínio, deve ter o autocontrole de toda a situação e não ser dominado, escravizado pelo pecado do vício, da prostituição, da droga, da bebida, da fornicação, do adultério, enfim, dos jogos, dos vícios. O homem, a humanidade, ela é escrava do dinheiro, escrava do poder. Por quê? Porque está fazendo tudo ao contrário do que Deus propôs para o ser humano, que é o de dominar e não ser dominado, de ter o autocontrole, de assumir uma posição de domínio sobre essas coisas. Mas por conta de que o homem não faz as coisas certas, e nós vemos aqui neste texto, aqui é um culto em que Abel e Caim vão oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Mas Deus só recebe o sacrifício de Abel. Caim foi desprezado, como nós lemos aqui. Foi desprezado pelo Senhor. Ele e a sua oferta. E o semblante dele fica, como diz aqui no texto, descaiu-lhe o semblante. Ele ficou triste, ficou abatido, ficou amargurado. Talvez tenha ali tido algum tipo de esforço, mas tenha feito de qualquer forma. E para Deus não pode ser de qualquer jeito ou de qualquer forma. Mas percebe que Deus não desiste de Caim. Deus vai até Caim, toma a iniciativa e faz-lhe uma pergunta: por que você se irou? Versículo de número 6. E por que descaiu o teu semblante? Você está irado por quê? Qual é o motivo de você estar irado? Aí no versículo 7, ele vai dizer: se bem fizeres, serás aceito. Se você fizer da forma correta, se você oferecer o culto de forma correta, eu recebo o seu sacrifício, eu recebo você, eu aceito a tua oferta. Mas Caim não fez da maneira correta, da maneira a qual agradava ao Senhor Jesus. E fazendo assim, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas a vontade do Senhor, no versículo 7, é que sobre ele você deves dominar e não ser dominado. Nós sabemos a consequência disso aqui, irmãos, por causa de um culto, por causa de uma oferta que Caim fez de qualquer maneira, não escutou ao Senhor, não escutou a Deus, ele vai cometer um assassinato, vai matar o seu irmão. Não era mais fácil ter se arrependido? Não era mais fácil ter escutado ao Senhor Deus? Realmente, Deus, eu fiz de qualquer maneira, mas agora eu vou fazer da maneira correta. Então, muitos estão assim, com semblante caído, olhando, mas só Deus só abençoa aquele,
só acontece na vida daquele, só aquele é abençoado. Por que que eu não sou? O erro, irmãos, não está em Deus. O erro está na forma com que você oferta o seu culto ao Senhor. Pare um pouco, não fique irado, não descaia o teu semblante como foi no caso de Caim. É mais fácil se arrepender e fazer o bem, fazer da forma correta. Escute a voz do Senhor, que esta palavra possa encontrar aí uma morada no seu coração. Será que você está indo todo dia para a igreja? Será que está fazendo a coisa correta na sua casa, no seu trabalho, no seu lar? O Espírito do Senhor Jesus, ele testifica com o nosso espírito. Ele diz para nós se estamos agindo da forma correta ou se não estamos. Não precisa alguém ser revelado, não espere chegar a esse ponto, porque o Senhor está falando com você. Faça da maneira correta, filho, que eu aceito a tua oferta, que eu aceito o teu culto, que eu te abençoo, que eu te respondo, eu respondo às tuas orações, mas faça da maneira correta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.